Olá, bom dia. Ele tem 31 anos, está no terceiro mandato e já foi eleito agora o presidente mais novo da história da Câmara Municipal de São Luís. Quem veio tomar café comigo hoje foi o Osmar Filho, vereador Osmar Filho, que é o eleito presidente da Câmara Municipal. Bom dia, vereador. O presidente, eu já chamo presidente, vereador, né? Vereador, presidente a partir do dia 1º de janeiro. Bom dia, Elda. Elda, é uma satisfação poder estar aqui com você hoje, nessa belíssima mesa tomando café e a gente poder estar conversando sobre a Câmara Municipal de São Luís, sobre o nosso mandato. Sobre esse mandato que vai começar. Você ser inovador, assim, uma opção de coisa, né? Você entrou com 21 anos na Câmara, talvez anos. O mais jovem, 2008 né? Foi eleito vereador na legislatura 2009, 2012. É verdade. E agora vai ser o presidente mais jovem da Câmara também. É muito jovem para ser presidente ou para isso não tem questão de juventude, mais de maturidade? Na verdade, Elda, aos 18 anos nós já estamos credenciados a disputar a eleição para o cargo de vereador e, uma vez vereador, disputar o cargo de presidente da Câmara também. Então, a partir dos 18, por idade, nós já estamos legitimados. Então, aos 31 anos, eu me sinto preparado, apesar da pouca idade, eu me sinto preparado com a bagagem necessária, os atributos necessários para comandar a Câmara Municipal de São Luís. É um desafio grande, a responsabilidade maior ainda, mas ao longo desses 10 anos de vida pública eu me capacitei e hoje eu me vejo capaz para comandar a Câmara Municipal de São Luís. É que quando a gente pensa assim no presidente da Câmara, o presidente do Poder Legislativo, a gente imagina sempre pessoas mais velhas, assim, sabe? Tomando decisões, cuidando daquela casa toda que por onde passam, todos os destinos da população, né? Mas isso não significa necessariamente que alguém mais jovem não tem bagagem para fazer isso. Você já tem muito tempo de vida pública. Isso já te credencia ou te deixa um pouquinho com frio na barriga ainda? Não, de forma alguma. Humildemente falando, eu me sinto capacitado, me sinto preparado. Eu exerci cargos importantes onde nós exercemos bastante o relacionamento, o diálogo, as conciliações. Na primeira gestão do prefeito, eu tive a oportunidade de ser secretário de articulação política. Sim, lembro. Após esse período de um ano na secretaria, quando retornei para a Câmara, a convite dele, assumi a liderança de governo. Então, eram funções que dependiam de muita articulação, de muito diálogo, muita desenvoltura. Então, eu adquiri a experiência necessária para colocar o meu nome à disposição dos colegas vereadores e, graças a Deus, os colegas aceitaram o meu nome e confiaram para que eu pudesse presidir aquela casa. E confiaram bem, né? Você era candidato único, na verdade, né? Foi uma chapa consensuada. A Câmara se mostrou bastante madura. A Câmara entendeu que não era momento de dividir, era um momento de somar. A gente vive um momento delicado na política nacional, sim. De muita crise, de muita divergência. Então, a Câmara hoje converge para um só objetivo, que é de estar unida para que a gente possa avançar dentro da casa enquanto instituição e a gente corresponder à expectativa da população, avançar enquanto cidade também, para que a gente corresponda aos anseios da população. Essa coesão, vamos dizer assim, levou o atual presidente a ser o seu vice-presidente, né? Ele vai ser vice-presidente na sua administração, não é isso? Sim, atualmente eu sou primeiro vice-presidente também do vereador Acho Jogum, um amigo que tenho bastante estima e consideração. Ele já havia manifestado um interesse em não mais disputar, em não mais continuar no comando da casa. Ele está no seu segundo mandato e achou que já teve o tempo suficiente para dar sua contribuição, tem avançado bastante dentro da sua gestão para a cidade, internamente para a Câmara Municipal, e decidiu dar oportunidade para outro colega e, graças a Deus, o meu nome foi trabalhado ao longo desse período e, através do consenso, com uma única chapa, no último dia 9 foi eleito presidente junto com outros 9 colegas, 8 colegas que irão participar da próxima mesa diretora. Porque a gente pensa assim, fala, foi coesão, foi tudo acertado, mas a gente sabe que é complicado, todos os que estão ali são capazes de exercer o mandato, né? Então, você tem que mostrar que você é um pouco mais
diferenciado dentro desse leque de pessoas que podem exercer a mesma função. Aí que eu digo, falar é fácil, mas na hora de montar essa coisa, tem muita saia justa pelo caminho, não tem? Tem, até porque é uma casa legislativa, são 31 vereadores. 31 vereadores. De correntes políticas diferentes, com pensamentos e opiniões também divergentes. Então, para que a gente construísse esse consenso, é claro que o diálogo foi bastante salutar. Exaustivamente a gente dialogou para que pudesse chegar ao consenso. É uma casa política onde o contraditório e a divergência de opinião ela é salutar e é peculiar ao parlamento. Isso faz cada vez mais solidificar e fortalecer a democracia. Para que haja democracia, é importante que haja o contraditório. Então, sem sombra de dúvidas, até chegar ao consenso, a gente teve que conversar bastante com os colegas e todos entenderam que o objetivo é um único só. Apesar dessa coesão toda, isso não significa que sua administração vai ter aprovação, vai ter aceitação de todos eles. Vocês vão ter muitos, vamos usar uma palavra bem chulazinha, muitos perrengues pela frente, né? Sim. Você está preparado também para isso? Sim, sem sombra de dúvida. O desafio é grande, mas estou preparado para encarar o desafio e tenho plena convicção que irei corresponder. Até porque eu costumo dizer que estarei representando não só os vereadores enquanto presidente, mas acima de tudo uma geração também. Uma geração que eu não posso decepcionar sob pena de colocar em descrédito essa geração. Essa geração, é verdade, você tem uma responsabilidade a mais. No momento em que estão dando oportunidade para um jovem de 31 anos de idade comandar aquela casa legislativa, a gente tem que corresponder. É uma posição estratégica na política, não só de São Luís, mas na política do Maranhão, presidir a Câmara da capital do estado, o maior colégio eleitoral também do estado do Maranhão. Da capital, a gente ecoa aos outros 216 municípios do estado, então a responsabilidade é grande. A gente não pode decepcionar. Então eu me sinto preparado, eu tenho força de vontade e tenho fé em Deus que juntamente com os meus outros colegas vereadores, os outros 30 vereadores, a gente vai corresponder e a próxima mesa vai continuar avançando para a cidade. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho nessa conversa, mas a gente volta já já para você saber muito mais do novo presidente da Câmara Municipal. Um minutinho só, eu volto logo. De volta aqui para conversar um pouco mais com o Osmar Filho, vereador Osmar Filho, que já foi eleito presidente da Câmara Municipal de São Luís, e a gente estava falando dessa representatividade que você tem dessa nova geração. Pessoal que está começando na política, que começou bem cedinho, assim como eu vou chamá-lo de você, tá? Fique à vontade. Eu vou chamar de você, está muito novinho para você chamar. Assim, ó. Mas essa juventude que você traz para a Câmara, junto com isso, vem uma mudança na administração? Eu sei que a mudança vai ter porque está mudando a pessoa, cada pessoa é única. Mas eu falo assim, em termos de administração, você pensa em algo inovador, você pensa em continuar o que está sendo feito, qual é o seu posicionamento? Uma gestão nunca é igual à outra, até porque cada um tem o seu perfil de administrar. Cada um vai levar aquilo que tem de melhor. Sem sombra de dúvida, o poder, até porque a administração pública ela é impessoal. Então, aquilo que tem dado certo, aquilo que foi de inovador na gestão do atual presidente Astro Diogun, claro que a gente vai manter, a gente vai avançar e a gente vai implementar também as nossas ideias. Como você bem falou, dessa nossa geração, a gente observa principalmente com o advento das redes sociais, com a rapidez que as informações chegam hoje em dia ao cidadão, despertou interesse nessa nossa geração, não só em acompanhar, em debater, mas de participar ativamente, colocando seu nome à disposição para disputar cargos eletivos, ocupando locais estratégicos dentro da sociedade civil organizada. Então hoje a juventude ela de fato contribui para o avanço não só de uma cidade, mas do estado e da nossa nação. A gente tem observado ao longo do tempo que a juventude ela tem contribuído sim, e a juventude ela juntamente com outras gerações tem buscado dar a sua contribuição. Claro que a gente não pode, por fazer parte dessa geração, esquecer as gerações mais experientes que continuam contribuindo também. A nossa própria chapa é um retrato disso.
Eu sou jovem, mas a gente tem mulher na nossa chapa, a vereadora Concita Pinto. Isso é bom. Nós temos também vereadores de outras gerações mais experientes que também vão dar o equilíbrio necessário para que todos possam estar trocando opiniões e a gente consiga avançar. Você falou duas coisas interessantes, a juventude e a rapidez da divulgação de informação através das redes sociais. Essa mesma rapidez, de alguma forma, ela consegue fazer chegar também não só as notícias boas, mas as ruins também vão com a mesma rapidez e a mesma facilidade. Até mais rápido ainda, né? Porque que é ruim, notícia ruim a gente recebe logo, né? Mas essas notícias ruins que chegam para a gente, de todos esses escândalos que a gente tem visto registrado agora, de alguma forma também não dá uma freada, uma descrença dessa juventude que está chegando agora, dizer, não quero participar disso, a política não está uma coisa muito boa. Eu acredito o seguinte, a política não é algo ruim, ao contrário, a política é algo que é essencial para que a gente possa avançar. O instituto da política, ela tem que ser preservada, ela tem que ser intocável. A política, o que a gente precisa mudar são os políticos que utilizam mal a política. Isso. Então, acredito que a gente não pode perder a esperança na política, até porque através da política a gente consegue implementar as políticas públicas essenciais para desenvolver a nossa nação. É através da política que a gente consegue mudar a realidade do nosso entorno. Então, a gente tem que preservar a política e focar nos políticos. Então, tem sido muito importante esse acompanhamento, essas críticas, essas denúncias feitas por parte da sociedade, porque ela fez com que os políticos mudassem a sua postura. E hoje em dia, quem não procura corresponder a essa expectativa vai ficando de fora. Com certeza. A população está mais exigente, todo mundo tem acesso à informação. Então, eu acredito que isso contribuiu para que houvesse uma oxigenação nos políticos e, consequência, resgatando a credibilidade com a política. Essa oxigenação, a gente só vai saber se ela deu resultado nisso, a gente está no ano eleitoral lá depois de outubro, né? Sim. Mas esse processo de escândalos, de cada dia que a gente acorda tem um escândalo novo, tem a Polícia Federal na rua, tem uma opção de coisa acontecendo, você acredita que esse eleitorado que está assistindo tudo isso, ele amadureceu, ele tem consciência? Porque quando eu digo isso é porque eu digo assim, a gente está reclamando do político, mas vai ver que ele foi o nosso candidato. Que a gente não escolheu bem, que a gente não escolheu direito. Você acha que a partir de agora, de tantas informações ruins, a gente está mais preparado para fazer essa escolha? Eu acredito que sim, eu acredito que o eleitor de hoje é diferente do eleitor de ontem e ele tem mais informação, mais munição para poder utilizar a sua arma que ele tem nas eleições, que é o voto. Que é o voto. Então, eu acredito que o eleitor de hoje está mais preparado, o eleitor de hoje está mais consciente e vai pensar, refletir e estudar bastante os candidatos que estão colocando seu nome à disposição antes de dar o voto, antes de pedir o voto, antes de exercer a sua cidadania e essa festa democrática que é a eleição. Então, acredito que essa eleição de 2018 já não será tão diferente das últimas eleições de 2016. A gente cada vez mais vai ter políticos comprometidos e quando eu digo que há a mudança dos políticos, muitas das vezes não é a mudança de um político pelo outro, mas na própria postura. A gente observa que o político também, ele se oxigenou por conta dessa postura da população. Então não se resolve só trocando político A por político B, mas o próprio político procurou inovar, procurou mudar, procurou também ter uma atuação mais transparente, utilizar essa ferramenta, essas plataformas digitais, rede social, para estar cada vez mais perto do eleitor e prestando conta da sua atuação. Porque às vezes a gente troca o político A por outro A, só que é um A diferente, né? Sim, é um A1 pelo sim. A2 então, e a gente continua com a mesma prática. Pronto. Então essa oxigenação que eu me referi agora há pouco, não foi tão pouco na troca de políticos, mas na mudança da postura dos políticos atuais de acordo com o perfil que a sociedade exige hoje. Ok, de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho na nossa conversa para a gente voltar daqui a 1 minuto. Espera aí que eu volto logo.
Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa com o vereador Osmar Filho e a gente estava falando nessa mudança do perfil do eleitorado e possivelmente vai refletir na mudança do perfil dos novos representantes, dos novos deputados que a gente vai ter. De alguma forma, a mudança também nas regras da eleição pode nos levar a esse resultado com relação a financiamento, a tempo de campanha, essa coisa toda? Cada vez mais a campanha está mais equilibrada. Antigamente eram permitidos showmícios, brindes eram permitidos, a gente até esqueceu o candidato, né? Você ofertar ao candidato um boné. Vamos sentar o nosso café um pouquinho? Muito obrigado. Um chaveiro, uma camisa com a propaganda do como candidato. Como a dentadura. Isso, tudo era permitido. Isso tornava a campanha mais injusta, havia um grande desequilíbrio, porque o candidato que tinha um maior potencial econômico, ele levava vantagem. Então, hoje em dia há um equilíbrio. Essas práticas foram eliminadas da campanha eleitoral, não se permite mais showmício, é proibido qualquer tipo de brinde que possa induzir o eleitor ao voto através de alguma vantagem, seja ela econômica ou de um objeto de cunho pessoal. Então, hoje em dia, as ferramentas que o candidato tem para abordar o eleitor e convencer que ele é a melhor opção, elas são equiparadas. É a rede social, que é um veículo barato, gratuito, não se pode também patrocinar, até para não haver esse desequilíbrio, tem que ser através do alcance orgânico. É verdade. Propaganda de rádio e TV, que também é gratuita. Cada um tem o tempo destinado de acordo com a sua representatividade no Congresso Nacional e os acessos ao material que a gente conhece, o santinho, os cartazes, que muitas vezes são ofertados pelo próprio partido político. Então, ela está mais equilibrada. Está mais equilibrada, Ou seja, qualquer cidadão, em pé de igualdade, tem condições de disputar bem uma campanha de forma nivelada e convencer o eleitor que ele está preparado e ele vai fazer o melhor representando agora vale quem apresenta. A gente tem que ficar de olho nas propostas, né? O que eles representam. E também na vida passada, a gente não pode acreditar em alguém que chega no dia da eleição ou no período da eleição falando eu sou isso, eu sou aquilo. Se a gente tem uma vida atrás, que a gente deve também prestar atenção para a gente escolher direitinho. Mas, só voltando aqui para o seu caso de presidência da Câmara, o fato de estar alinhado com o poder municipal também traz uma certa zona de conforto, né? Fica mais tranquilo você imaginar que vai fazer uma administração quando você está do lado, do mesmo lado, vamos dizer, do mesmo lado da base aliada do prefeito, não foi? Eu acredito que nem tanto, até porque a gente tem que fazer valer a independência entre os poderes. Uhum. Eu sou aliado, sou amigo pessoal do prefeito Edivaldo, somos colegas de partido também. Fomos eleitos juntos na mesma coligação, ele prefeito e eu vereador. E o Edivaldo, ele começou a sua trajetória, a sua vida pública como vereador. Como vereador, verdade. Então, o que facilita é por conhecer o perfil do prefeito e por ele saber as dificuldades que o parlamento municipal enfrenta. Ele já passou por lá, já passou sabe, por lá. Né? Então, o que nos deixa confortável é o perfil dele e não pelo fato de sermos aliados, até porque pela essa relação de independência, por mais que não houvesse uma aliança, mas haveria o respeito, haveria a harmonia, porque além também de determinar a independência, mas assegura que deva haver uma relação harmônica entre os poderes. Então, não tenho dúvidas que o Executivo Municipal, liderado pelo prefeito Edivaldo, e a Câmara Municipal, juntamente com os 31 vereadores, estarão juntos para as causas que forem de interesse da população. Assim tem sido até agora. A Câmara sempre foi uma parceira do Executivo em busca de dar a sua contribuição dentro das suas atribuições para que o Executivo pudesse avançar levando as demandas para a sociedade. Eu digo assim, fica mais fácil porque na medida que você já conhece esse perfil, já conhece o modo de trabalhar, o fato dele ter sido um vereador, eu acho que fica mais... Vocês sabem, vocês que eu falo, os vereadores, sabem exatamente o que podem esperar do gestor municipal, porque você já tem uma ideia do perfil. Sim. É diferente de quando vocês estão em relações antagônicas, vamos dizer assim, ele vai mandar para cá um projeto que não vai dar certo e nós vamos ter que
fazer o contrário. Claro. E fica mais fácil vocês receberem projetos mais parecidos com a cara da cidade, com a cara da Câmara, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu tenho plena convicção, não tem sido diferente agora. A Câmara sempre foi uma grande aliada do Executivo em defesa dos interesses da população, em busca do avanço da cidade. Foi assim no projeto que a Câmara autorizou a realização da licitação do transporte público coletivo e em tantos outros projetos que a Câmara deu a sua contribuição de forma ágil, também sem deixar de discutir, sem deixar de chamar a população para conhecer e participar dos projetos. Eu tenho certeza que vai continuar dessa forma. E Executivo e Legislativo vão trabalhar em parceria, até porque o que a população quer é isso, é que as instituições estejam unidas em busca do avanço. Então, a Câmara, como mediadora, como interlocutora, como legítima representante da população, através de seus 31 vereadores, vai buscar o máximo de interlocução possível, seja com o Executivo Municipal, até mesmo com o Executivo Estadual e até mesmo com o Federal, para que a gente dê a nossa contribuição enquanto interlocutora e contribua para uma cidade melhor. Eu sei que a oposição é importante, importantíssima até para você ter opiniões contrárias, mas quando se está todo mundo buscando o mesmo objetivo, fica mais fácil, com toda certeza, né? O dia a dia num plenário, no legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, é sempre muito cheio de arestas, cheio de pontos, que vocês têm que sair andando pelo meio, né, para procurar o melhor resultado. Claro, a oposição, além de ser importante, ela é essencial dentro do Estado democrático de direito, e a oposição no parlamento também vai ser respeitada, vai ser prestigiada e irá desempenhar o seu papel, sempre com respeito, com equilíbrio e fazendo uma oposição acreditando que a oposição também contribui para o avanço. Lembrei de uma coisinha agora, você e o prefeito são muito jovens, né? Então a gente tem o gestor municipal e o presidente da Câmara, assim, bem jovens, né? É verdade. Me lembrei disso agora. Agora, uma coisa assim, eu vou perguntar aqui, porque eu tenho que perguntar. A Câmara tem sessão segunda, terça e quarta. A gente fica pensando assim, os vereadores só trabalham 3 dias por semana? Não, até porque a atuação do vereador, ela não está restrita tão somente a sua sede do Poder Legislativo, ao plenário, a realização de sessões ordinárias. A Câmara, dentro da sua organização, destinou as quintas-feiras e sextas-feiras para a realização de painéis e audiências públicas, que são também necessárias, tão quanto as sessões ordinárias, para que a gente leva assuntos importantes, para que a gente possa estar levando assuntos importantes para dentro da Câmara Municipal. E além também das sessões ordinárias, painéis e audiências públicas, as quintas-feiras são destinadas para as reuniões de comissões, para que a gente possa estar discutindo também temas importantes e também discutindo projetos, para que cada comissão, dentro das suas atribuições, possa emitir seus pareceres. E fora isso, tem a atuação também dentro dos órgãos que compõem a administração pública em geral, os vereadores, como interlocutores. Constantemente estão percorrendo as secretarias do Estado, do município, em busca de equacionar as demandas que lhes são apresentadas. E fora isso também, o vereador, por ser o porta-voz, por ser a caixa de ressonância da sociedade, ele tem que estar presente. E é o que está mais perto, né? Vocês recebem mais rápido todas essas demandas, todas essas reclamações, vamos dizer assim. O vereador, de domingo a domingo, ele está nas ruas, percorrendo as comunidades, dialogando com a população. De domingo a domingo, eles buscam esse contato mais próximo. Então, nós tivemos que equilibrar o tempo destinado à realização das sessões ordinárias com as outras atribuições da Casa, como reunião de comissão e realização de audiências e painéis, e também conciliar para que o vereador tenha tempo de percorrer as comunidades e fazer também a interlocução junto aos órgãos do poder público e da sociedade civil organizada. Essa ideia de que o vereador ou o deputado só trabalham quando estão no plenário não é bem assim, às vezes trabalha bem mais fora de lá, com toda certeza, né? Sem dúvidas. Só uma última pergunta, sucesso no dia 1º de janeiro de 2019, né? Portanto, tem um tempinho. Você já se sente o presidente? Você está se preparando? Não sei como é que estão esses dias. Não, eu não me Estamos ainda no primeiro semestre. Eu não me sinto presidente, até porque a presidência não me vai desce. Muito me honra,
muito me orgulha poder ter sido eleito presidente, mas a gente vai, de fato, exercer a presidência e vou me sentir presidente a partir de 1º de janeiro. Com toda certeza. Até lá eu vou continuar exercendo o meu mandato o vereador Osmar de vereador, o vereador Osmar Filho, primeiro vice-presidente da Câmara e ajudando a atual mesa diretora para que desempenhe seus trabalhos, que tem como presidente o vereador Acho de Ogum. Só uma coisinha, essa presidência tem um gostinho mais especial pelo fato de você não pertencer assim, a um clã político, uma família tradicional política, mas que de repente com 31 anos chega à presidência, ela te dá um gostinho mais, um gostinho melhor? Eu não digo nem tanto para mim, mas o recado e o legado que fica, sim. Por quê? Porque se eu cheguei, a gente manda o recado que tantos outros também que sonham com isso podem chegar. Então eu acho que a lição e o que fica é mais importante. Então, olha, parabéns, que chegue o dia 1º de janeiro e que a gente tenha uma administração muito boa, igualzinho a todos que votaram em você estão esperando e que toda a população, por consequência, que o elegeu como vereador, também está esperando. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço o espaço, aproveito para mandar um abraço aqui a toda a população e mais uma vez me coloco à disposição. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você também, que sabe que essa entrevista fica à sua disposição no nosso site, que você pode acessar a hora que você quiser, como todas as outras que já foram realizadas aqui. Você acessa no nosso site, acessa nas nossas páginas, nas redes sociais e vai estar tudo lá à sua disposição. Bonitinho, acesse a hora que você quiser, veja ou reveja tudo o que você quiser. Mas só para lembrar, eu vou estar aqui todo dia, 8h30 da manhã, esperando por você, tá? Tchau!